Por que te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, verso 5. Desde que iniciamos as pregações bíblicas neste formato, algumas coisas se mostraram bastante incomuns. Os temas foram apresentados de maneira linear e aparentemente formaram um conjunto de ensino interligado. Creio que isso não foi por acaso. Apesar de me empenhar nas pesquisas e preparação dos sermões, nunca tive a intenção de alinhar os temas da maneira em que foram surgindo. Creio que a única explicação para isso é a ação do próprio Espírito de Deus, conduzindo a mensagem para a edificação do seu povo. Veja que na primeira pregação, o texto nos advertiu a respeito da identidade cristã. Posteriormente, aprendemos a respeito das coisas celestiais quando Jesus conversava com Nicodemos. Na sequência, aprofundamos o entendimento sobre o sacrifício do Messias e a sua ligação profética com Moisés no deserto durante o episódio da serpente de bronze. E, finalmente, ouvimos atentamente a respeito da nova aliança, onde a lei de Deus, além das tábuas de pedra, agora é escrita no coração de todos os que creem. Ficou claro para mim que o Eterno traçou um mapa para que a mensagem que será apresentada hoje seja compreendida profundamente e, mais uma vez, edifique e fortaleça o seu povo. Onde está a sua esperança? Há algum tempo, ao entrar em um cemitério durante a ocasião de um sepultamento, comecei a ler as placas que estavam colocadas sobre os túmulos. Muitas delas extremamente poéticas e transmitiam a saudade dos parentes e amigos que ficaram. Outras descreviam quão bondosas e honradas aquelas pessoas haviam sido em vida. No entanto, dentre centenas de placas, uma delas se diferenciou pelo sentimento que causava nos leitores. Na frase póstuma, não havia saudade ou poesia e nem mesmo tristeza. O que saltava daquelas letras era esperança. Em meio a centenas de túmulos, aparentemente iguais, aquele prendeu a minha atenção. A frase que eu li foi: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Extraordinariamente consegui sentir a força da esperança que havia sustentado a pessoa que estava sepultada ali. Mesmo após a morte, a sua esperança foi capaz de tocar o coração daqueles que liam a frase. E durante aquela semana, o meu coração se voltou para estudar sobre a esperança. E dentre tantos livros, não há fonte melhor para esse tema do que a própria Bíblia Sagrada. Desde os escritos do Gênesis, onde após o pecado toda a criação anseia por restauração, até o Apocalipse, onde esperamos novos céus e nova terra, é possível encontrar o tema esperança. Durante esse estudo, me deparei com o Salmo 42, onde o salmista, em uma situação de extrema tristeza, afirma para a sua própria alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Desse momento em diante, comecei a compreender o que Deus estava colocando em meu coração. É possível perceber que, desde o início, quando Deus formava o seu povo particular dentre as nações da terra, Ele estabeleceu preceitos para que esse povo se diferenciasse dos demais, sendo a expressão de um relacionamento santo e obediente diante do Criador. Juntamente com as leis, Deus também estabeleceu as bênçãos que se seguiriam pela obediência, assim como as maldições fruto da desobediência. E o Salmo 42 é exatamente um cântico sobre a consequência da desobediência aos preceitos do Eterno e a tristeza gerada por isso. Israel estava cativo, recebendo o salário pelo seu pecado.
O que Moisés alertou fora esquecido, e eles haviam se prostituído com a idolatria das nações ao seu redor. Perceba no verso 1 o anseio do salmista pela presença de Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando poderei entrar novamente na presença de Deus? Tenho sofrido muito e minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. E as pessoas me perguntam, onde está o seu Deus? E quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. De que o salmista se lembrava? Ele se lembrava quando ia com a multidão cantando louvores na casa de Deus, dos sacrifícios de ações de graça oferecidos junto aos seus irmãos. Ele se lembrava da presença do próprio Deus vivo que enchia o templo. Veja que quando um povo fica longe de sua terra por muitos anos, em meio a costumes diferentes, crenças e hábitos estranhos aos seus, a tendência das próximas gerações é esquecer completamente as suas origens e se tornar parte do novo povo a quem pertencem. No entanto, não existe no mundo uma nação sequer que ao longo de tantas gerações em diáspora e escravidão manteve suas tradições, sua cultura e a fé imutáveis, a não ser Israel. E sabe o motivo disso? Esperança. Mas não é uma esperança comum de alguém que espera pela solução de algum problema, mas uma esperança nas palavras dos profetas. Todas as profecias para o povo de Deus estão repletas de correção para a conversão. Perceba que Deus corrige a todos quanto ama. E agora você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver conosco? E eu te respondo, assim como Israel, nós também pecamos. Mesmo sendo um povo santo que recebeu as leis de Deus escritas no coração, pessoas nascidas de novo, crentes em Jesus, nós pecamos. E alguns de nós praticaram pecados com consequências irreparáveis. O testemunho diante dos homens foi abalado. Do mesmo modo que disseram para o salmista, onde está o seu Deus? Alguns de nós foram questionados da mesma forma. Você não era crente? Não era diferente de nós? E agora? Onde está toda aquela santidade? Sim, pecamos. E assim como está escrito, tudo que o homem plantar, isso também colherá. A colheita do que nós semeamos é inevitável. E esse é o período mais propício para o diabo nos atacar. Quando o servo de Deus colhe os frutos da desobediência, seu coração se entristece, a esperança se esvai, o sentimento de fracasso toma conta e às vezes até irmãos na fé perguntam, onde está o seu Deus? Acredito que estou pregando hoje para irmãos que, assim como aquele salmista, sentem saudade de Deus. Já estiveram com a multidão reunida, louvando ao Senhor, mas que, por consequência de algum pecado, hoje têm por alimento lágrimas de dia e de noite. Pessoas que conheceram a Deus de verdade, sentiram a sua presença incomparável, viram seus milagres, foram usados por Ele na pregação do Evangelho. Creio que Deus quer nos ensinar que por mais que a colheita seja inevitável, Ele jamais abandona o seu povo. Israel estava colhendo os frutos da desobediência e por isso foi levado cativo. No entanto, Deus não abandona o seu filho, como está escrito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei
a sua terra. Eu posso afirmar biblicamente que o salmista escreveu o lamento do Salmo 42, se lembrando também da fidelidade de Deus. Porque está abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Onde está a sua esperança, meu irmão? Qual desobediência roubou a sua paz? Qual consequência irreparável do seu pecado faz com que lágrimas sejam seu alimento de dia e de noite? Eu quero te dizer que não importa quanto tempo você esteja cativo por causa das suas escolhas no passado, hoje o próprio Deus quer te lembrar que há promessa de restauração. A colheita do que você plantou de errado não pode ser mudada. O cativeiro pode ser inevitável, mas tenha certeza que Deus lhe ensinará através disso. As feridas curadas em Deus têm o poder de curar outros. Entenda de uma vez por todas que você é filho. E sendo filho, nem a morte, nem a vida, nem os anjos ou demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar você do amor de Deus que está no Messias, Jesus. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, verso 5.